Salve, meu povo, está começando mais um Qualicast, o podcast oficial da Quali Digital. A Quali é uma empresa de gestão de tráfego, então se você tem algum serviço ou produto que deseja anunciar na internet, a Quali tem a missão de ser protagonista junto com você no crescimento das suas vendas e também da sua marca. Aqui no canto da tela tem o nosso QR Code, aponte a câmera do celular para entrar em contato conosco. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Leonardo Giamono, sou sócio da Quali e host aqui do podcast. Esse podcast tem o apoio e o patrocínio de TecBril, execuções em fachada ventilada, Semel Materiais Elétricos, Pyramid Móveis sob medida, Action Climatização e Supply Engenharia. Eu sou a Pamela em todas as redes sociais, Pamela Mapina. Não se esquece de se inscrever no canal, conhecer a Quali em todas as redes sociais, quali.digital. E a gente continua aqui na mostra com um episódio novo todo dia ao meio-dia e de quinta a domingo, das 3 da tarde às 8 da noite. A gente está gravando por aqui, então se tu quiser vir conhecer a mostra, o QR Code está na tela, aponta a câmera do teu celular, compra teu ingresso e vem aqui conhecer todos os espaços. E hoje a gente está aqui com eles. O pessoal da Somos Energia Elétrica, Ezequias e Valdir. Aí. Seja bem-vinda. Daqui a pouco ela comemora que ela tem uma dificuldade. Eu tenho uma dificuldade importante, né? Que é trocar o nome dos convidados quando eles vêm aqui. E ainda mais que eram dois, eu vou olhar pra pessoa errada. Eu fiz isso com a guria do Guria Desapega, né? Tipo, eu super conversava com elas. E daí no dia troquei o nome das duas. Tu pode repetir o nome dele? Ezequias? Eu sei. Acertei? Oi. Não. Isso aí eu já sabia, né? Era só pra não errar. Tipo, Ezequias, Valdir. Normalmente o Ezequias, todo mundo erra o nome do Ezequias. Ezequiel. Chama Ezequiel. Eu já aceito pelos dois nomes. Se me chamar de Ezequiel, eu converso normal. Mas normalmente é Ezequiel, Ezequiel. Ezequiel, né? Eu anotei aqui e assim, eu tenho certeza que vou chamar ele de Ezequiel em algum momento. Assim, porque ficou Ezequias, parece que falta o Ezequiel. Não tem problema, eu atendo também pro Ezequiel. Não, eu também. Eu já me apresento como Léo Jamono, só que meu nome certo é Jamonô. Só que ninguém vai entender o Jamonô porque não tem um T, não sabe. E aí, é Léo Jamono. Todo mundo me chama de Jamono, então é Jamono. Aceitei. Nome é assim, o que a pessoa chamar a gente... Pra mim é assim. Mas vamos aos nossos convidados. Isso, exatamente. Queria conhecer vocês, saber quem vocês são, o que vocês fazem, se puderem se apresentar pra gente. Pode ir. Então, o meu nome é Ezequias Ribeiro. Eu sou sócio proprietário da Somos Energia Solar, juntamente com o Valdir. E trabalhamos nesse ramo há mais de 5 anos, né? Com eletricidade há mais tempo. Eu estou com 27 anos, mas desde os meus 15 anos... Tem quantos anos? 27. Tá novo? Jovem. E desde os meus 15 anos, quando me conseguiram uma vaga de curso de elétrica no Senai, eu não queria elétrica, eu queria mecânica. Eu comecei a estudar eletricidade, me apaixonei e não consegui largar mais. E aí depois nós fomos se especializando no ramo de energia solar fotovoltaico e acabamos ficando. Hoje temos uma empresa voltada a esse ramo. Bom, agora sou eu, né? Eu sou o Valdir, o Ezequias comentou agora há pouco. Valdir Pinheiro. Sou o pai do Gael, o estagiário. Põe a foto do Gael aí, editor, que tá lindo. Não pode esquecer da patroa, né? Casado com a Elisama. Já esteve aqui, o episódio dela já tá no canal. E tô no ramo também, né? Igual o Ezequias aí, há mais de 5 anos aí, trabalhando com projetos, né? A parte de projeto elétrico e também de execuções de energia solar. Né? Já tenho uma formação na área de engenharia elétrica e também já tive algumas experiências na área de licenciatura em matemática, por que parece. Minha carreira... engenheiro, matemático. Antes de ir para a faculdade na parte de engenharia elétrica, eu atuei como professor também, fazendo alguns estágios também em matemática. Mas eu queria muito elétrica, então eu fui para elétrica. Era o que eu queria. A galera da elétrica e da mecânica gosta do cálculo, né? Mais do que o engenheiro civil. Sim, eu vou falar a minha própria experiência, né? Eu estudei, quando eu fiz cálculo 1 na URGS, eu fiz com a turma da elétrica, né? Que daí eu fiz de tarde. Meus colegas faziam de noite.
Nossa, gente, era assim, ó. Primeiro que era uma turma masculina, só tinha 2 meninas da elétrica mesmo, e eu lá perdida. Fazendo Nada a ver, né? Na nossa graduação teve 2 meninas se formaram em engenharia elétrica. Sim. Acho que eu tinha em torno de uns 18 homens e só 2 mulheres. Eu até vi um podcast, não sei se vocês já viram no YouTube, é uma menina também da elétrica. E ela conversa com outras mulheres, porque realmente são poucas que Sim, fazem. são poucas. E daí ela traz, assim, pra conversar sobre também dar uma autoridade. Mas tem muita oportunidade nessa área. Sim, pra todo mundo, Pra né? todo Porque não é mundo, uma né? área que as pessoas também acessam tanto, né? Sim, são poucos. E como é que vocês se interessaram pela energia solar? É. Porque é algo novo. Não dá pra chamar de novo. Não, mas, assim, dá pra chamar de novo pra população que tá aderindo agora, tipo, a colocar nas suas casas, né? As pessoas estão procurando mais. Antes era mais vocês tinham, pelo que eu vejo, né? Vocês podem falar diferente. Vocês tinham que apresentar para as pessoas para elas saberem o que querem para depois querer. Hoje em dia as pessoas já sabem e muitas estão optando pela energia solar. Eu comecei a me inteirar mais sobre o assunto. Eu trabalhava numa empresa voltada mais à parte de engenharia elétrica, no sentido de montagem de subestações, de painéis elétricos de automação. E a empresa começou a pegar um pouco a parte de solar fotovoltaica. Comecei na execução, né? Fizemos muitas instalações e eu comecei a perceber o tamanho do benefício que a energia solar pode trazer em diversos aspectos, seja ele relacionado ao meio ambiente, seja ele relacionado a questões financeiras também, que pode reduzir a conta de energia em muitos aspectos. E comecei a gostar, a estudar um pouquinho mais, a me aperfeiçoar nisso, né? Buscar mais informações e acabei me apaixonando pela área. Hoje é um trabalho que nós fazemos nos sentindo muito bem quando nós vamos oferecer para alguém, quando nós vamos apresentar para alguém. Nós apresentamos não com pesar ou com medo, ou com receio, porque realmente é algo assim que veio para transformar o mundo assim, em muitos aspectos, né? Então, foi assim que eu comecei na área, né? Começando na outra empresa que eu trabalhava. Empresa já começando a um pouquinho de experimentar. Isso. E aqui, como tu comentou, né? Aqui no Brasil, talvez isso seja o momento, né? A gente tá falando de energia solar, fotovoltaica, é o momento aqui no Brasil. Mas isso já é muito mais antigo se a gente for ver um histórico no mundo, né? A gente pega um exemplo como referência que a gente tem no mundo, a Alemanha, ela é disparada um dos países maiores geradores de energia solar fotovoltaica, né? Tem os Estados Unidos também, tem bastante. Mas a Alemanha, puramente a matriz energética da Alemanha, ela é renovável, né? Eles abdicaram de outras fontes de poluentes e voltaram, né, a sua principal matriz para o solar fotovoltaico, o térmico, né, renovável. E hoje no Brasil, né, aí agora uma faixa etária aí de 9 a 10 anos, aí um pouco mais aí, que começou, e agora nesses últimos 3, 4 anos que alavancou, né? Havia-se um custo mais alto antes, mas hoje muito mais acessível, os preços baixaram bastante, então há um incentivo do governo em tu colocar um sistema solar fotovoltaico, e essa é a oportunidade do pessoal estar aderindo. Coincidentemente foi quando a Somos Um começou, então eles aí um pouco de responsáveis dessa Também. alavancagem. Aproveitando, né? E em que momento vocês decidiram empreender nessa área? Mas antes eu fiquei na dúvida. Ele falou que já tem bastante tempo, né, a questão da energia solar. Na faculdade, nos cursos que vocês fizeram, já abordavam esse tipo de assunto? Tem... A minha formação foi na área de ênfase em sistema de energia. Nós vimos, né? Tivemos disciplinas na área de renováveis e o nosso professor comentava muito a respeito da energia solar fotovoltaica. Que já quando lá em 2000, eu me formei em 2019/2, na disciplina de 2017, ali a gente já via, a gente estava dentro da faculdade, mas a gente já via que já tinha muita coisa já acontecendo de energia solar no Brasil. Era realmente uma rampa. E ainda essa rampa ela tá subindo, né? Uhum. Então, muita gente, tipo assim, curioso para saber o que era, como é que funciona, custos, retorno, né? Então, já se falava na faculdade para nós ali e já se dizia há pouca demanda de mão de obra para trabalhar com isso no Brasil.
né? A gente sempre tá um passo Sim. atrás, né? E como é que vocês se conheceram e decidiram empreender nessa área? E foi num evento particular, né? Nossa, assim, e a gente... Vocês já eram amigos? Não era. E aí Nem foi- somos até hoje. Só trabalhamos. Não, foi um evento particular nossa, da nossa igreja, né? Que a gente congrega. E a gente comentando sobre os trabalhos, né? Aí eu comentei, eu trabalho com energia solar fotovoltaica instalando. Eu, caramba, eu quero muito participar. Vamos conversar mais, vamos alinhar mais isso, porque eu faço engenharia elétrica e eu tô querendo ir para essa área. Aí foi que a gente começou a conversar, daí terminava os trabalhos da igreja, a gente ia conversar. Ficava 1 hora conversando, as esposas olhando e... Não, os caras Tá na estavam hora, tá namorando na hora. depois da Eu igreja. disse que a gente tava namorando. Não, e eu que cheguei, quando eu cheguei novo, porque ele já fazia parte. Aí eu cheguei, eu lembro, o pessoal fez umas comidas lá e tal. Aí eu fiquei olhando, esse cara é engenheiro eletricista. Eu quero conversar com ele, porque eu já trabalhava com elétrica, né? E aonde eu ia antes não tinha ninguém para conversar sobre esses assuntos. Eu quero conversar com esse cara. E aí daqui a pouco fomos se aproximando e começamos a conversar sobre eletricidade. E, cara, tipo assim, terminava nossas reuniões, os cultos. Nós ficava 1h30 conversando e as esposas chamando e Já tava fechada a igreja. e nós na frente conversando e projeto Não, vamos solar, marcar A uma chuva reunião. caindo, Nunca você se marcava. molhando lá e papo pegando. Aí teve um momento que disse, não, a gente tem que sentar e tem que conversar. Daí a gente fez uma coisa lá em casa lá, vamos colocar no papel aqui, tá, então vamos começar a fazer orçamento. Ele trabalhava na empresa, eu trabalhava também em outra empresa. E a gente começou a fazer orçamento. E na primeira apresentação, e nada. Segunda apresentação, e nada. Acho que foi lá para uma quinta, sexta apresentação. Fechamos a primeira. E agora, como a gente vai executar? Tá bom, tava fechado o cliente, tá Tava ótimo. fechado. Mas a gente fechou e tá hoje aí. Tá, e Zero como é que um foi enfrentar, assim, esse primeiro desafio? A gente fala inicialmente, né, antes da mostra, para empreendedores. E muita gente tem esse, tipo, de dar o primeiro passo, a gente sempre fala, né? E aí, não desistir na primeira, nem na segunda, nem na terceira. E na quinta. Eu tava com o maior medo de assinar, né? Que eu sempre falo pro cliente, quando a gente tá conversando com ele, falo, ó, esse é um filho meu que eu assino e ele tem no mínimo uma vida útil de 25 anos. Então, eu vou tá como responsável dele todo esse tempo. Até ele findar, como todo equipamento um dia para. Então, eu tremia muito. E na hora de assinar aquela RT, né? Era bem complicado. Sobre o lance de empreender, né? Na época, eu acho que eu tava com uns 22 anos, 23. Eu sempre trabalhei de carteira assinada numa empresa, né? Então, e quem é acostumado nisso cria essa cultura, porque isso é só existe isso. Sim. A cultura ali de tu depender daquilo mensalmente e tal. Sim. Aí eu conheci o Valdir e foi ele que me ajudou a ter uma noção melhor sobre empresa. E foi bom porque eu sou muito mais do lado, assim, racional, penso muito em tomar decisão e tal, porque eu já vinha dessa pegada de não ter essa questão de precisar de ter uma ousadia, de dar um passo, enfim, diferente, né? E ele, na situação, vamos fazer, vamos isso, tinha mais coragem. Eu fui desenvolvendo esse meu lado aí, de ter essa coragem, de ter essa ousadia, de enfrentar coisas diferentes, coisas novas. E deu certo, assim, deu bastante certo. Somos jovens empreendedores, é um desafio grande, mas eu aprendi, assim, que é possível, né? No momento em que tu te dedica a fazer aquilo, te doa para fazer a poder vencer os obstáculos do desafio, que é muito grande, é muito bacana, assim, a sensação. E uma das sensações que eu mais gostei e gosto, assim, no sentido de ter empresa, é poder, por exemplo, ter uma equipe onde existem famílias que estão sendo sustentadas pela empresa. Era um dos meus maiores sonhos, né? Onde tem pessoas que hoje têm a sua vida, recebem da empresa, conseguem ter os seus custos, são, assim, sustentados pela empresa. Para mim, é uma sensação muito boa, assim, no sentido de empreender.
na CLT, tu tinha a segurança ali de todo mês tu receber um salário, né? Sim. E aí depois quando tu abre o teu negócio, tu ter a sensação de fazer o teu salário, né? De tu, a cada dia, cada momento que tu trabalha, tu tá aumentando o teu salário, ou tu tá justificando, né? E se pagando esse salário. Eu sinto muito essa sensação a cada dia que eu dou um pouco mais pra empresa. Sim. Isso veio comigo através do meu pai, porque meu pai também ele trabalhou bastante com empreendedorismo, né? Ele é eletricista, então ele trabalhou muito para ele mesmo, fazendo suas obras, e também na parte de serralheria. Então, eu cresci trabalhando também com meu pai, eu fiz muita parte elétrica muito com ele, ia em vários locais diferentes, então eu fui crescendo vendo aquilo. Meu pai também trabalhou CLT, mas ele disse assim, uma vez eu perguntei pra ele, pai, mas por que o senhor não arruma um emprego, não assina carteira? Ele falou, olha, quando tu crescer tu vai entender, mas... E aí eu vendo aquilo, eu fui vendo que o empreendedorismo, nada mais era o que eu estava fazendo, era empreendedorismo, e que meu pai também estava fazendo empreendedorismo, né? Então, eu vi nele e me espelhei nele também muitas decisões que eu tomei. Então, eu fui aprendendo a lidar. Empreendedorismo não é fácil, né? Acho que todo mundo sabe. Quem é empreendedor sabe muito bem que não é fácil. Todos os dias é uma batalha a se enfrentar. Mas foi através do meu pai também que eu fui tomando essas coragens, né? De participar, de buscar novos desafios. E aí, no dia em que eu resolvi... Um dia marcante, né? Foi um dia que eu resolvi pedir demissão para poder, de fato, eu mergulhar nessa área que eu tanto queria. E aí a Elisama não queria. Ai, tu é louco, tu vai fazer isso, vai pedir demissão. Eu falei assim, sim, porque eu acredito no que eu vou fazer. Não, mas espera mais um pouco. Eu falei, não, já esperei mais um pouco. Esperei alguns anos, né? Já era pra ter pedido há muito tempo. Aí cheguei no meu chefe e falei assim, me envia a carta de demissão. Caraca, Nossa. sem... Eu cheguei direto. Agora tu tá do outro lado. Imagina ser o Sim. melhor funcionário fazendo isso contigo. Mas eu vou dar toda a bola pra ele. Falar, se é isso que tu quer empreender, então vai lá. Sim. Vai lá, É empreende. isso. Eu vou dar o maior apoio pra ele. E se precisar, estamos aqui pra fazer uma parceria, né? Então, e aí eu cheguei pra ele e falei assim, olha, eu precisava da carta de demissão, que eu quero pedir demissão. Aí ele ficou sem reação na hora, só falou assim, tá, hoje eu vou te entregar o papel. Aí eu fui fazer aquela... Não tinha nada contra a instituição, nada contra a pessoa. Eu simplesmente, naquele momento, era tudo que eu queria. Porque eu queria me desvencilhar de tudo para poder focar na área que eu queria, que era engenharia elétrica, com ênfase nessa parte de energia renovável. E aí peguei e fiz... Eu desenhei literalmente a minha carta de demissão, entreguei. Disse assim, agora eu tô livre, agora eu posso investir. Claro que nós já estávamos fazendo a parte de empreendedorismo, só não tinha tempo para poder fazer as demandas, porque as demandas começaram a crescer. Foi quando realmente assim, não, agora não tem mais como ficar. Aí foi a 01, a 02, a 03. Quando chegou na 08, eu falei, não dá mais, porque eu vou ter que focar. Tem que focar nisso. E aí, passou logo um tempo depois, eu falei, Ezequias, tu vai ter que sair também. Não vai dar. E tu já tava lá, tu tava ainda na tua empresa, e ele... E eu tava... Porque ele saiu primeiro. Eu disse pra ele, cara, quando tu sentir que tá seguro pra eu sair, tu me avisa. Porque quando sentir que tá seguro, tu me avisa que eu vou. Só que tanto ele tinha boas condições lá onde ele trabalhava, e eu também tinha. E aí, tipo assim, nossa, será que a empresa vai conseguir nos manter por um tempo, né? E aí depois eu também fui... Não dessa forma, né? Mas fui pedir as contas. Foi tenso nesse período aí. E agora, como é que eu faço lá? Aí fui pedir as contas e aí começamos nós fazíamos assim de maneira esporádica os trabalhos. Então aí nós começamos a perceber que dessa forma a empresa não ia mudar da estaca A para B, da estaca 0 para 1. Aí nós... Não, peraí. Se hoje nós não dando todo o sangue e dedicando todo o nosso tempo, já tá aparecendo algumas oportunidades, imagina se nós começar a dedicar um pouco mais do nosso tempo. E foi o que aconteceu. Aí um cliente indicou outro indicou outro, foi aumentando as indicações. No primeiro ano da empresa, tipo, valores, não vou dizer certo, assim, mas foram em torno de 7 ou foram 8 obras. Porque a gente trabalhava os nossos empregos e não era mais realmente final de semana e feriado. Sim. No segundo ano que a gente, tipo assim, agora não tem mais o que fazer, agora a gente vai investir na empresa e vamos crescer. Aí pulou pra mais de 80 usinas, assim, foi... Caraca.
Foi um salto gigantesco. Sim. Aí foi que eu disse, não tem o que fazer. Aí tem que contratar alguém. Aí a primeira assinatura de contrato é... funcionário 01 e 02, né? E aí faz 03, assim... Tá, e Então- como é que foi essa transição, assim? Porque tu já empreendia, Sim. a Elisa ver que contou, tu é o que pica o pessoal com o bichinho empreendedor, né? Foi Ezequias, o Elisão. Como é que foi essa transição de, agora somos uma empresa? Quem foram os primeiros clientes? Quem é que vocês decidiram buscar primeiro? Vamos procurar empresas, pessoas físicas nas suas casas, não sei. Qual foi os primeiros serviços que Como vocês é que fizeram? montaram a estratégia, É. né? Quem vai fazer a parte comercial, quem vai fazer a parte técnica. Sim. Isso a gente não aprende na faculdade. Não tem. Não tem. Não tem uma cadeira, Não tem. né? Até eu falei pro professor, eu tenho um professor lá na PUC, onde eu me formei, que eu sempre falo, eu mando mensagem pra ele, professor, isso aí a PUC não nos ensinou, né, professor? Aí ele falou, nenhuma faculdade vai ensinar hoje. Eu disse, não vai, só a vida vai te ensinar o dia a dia, né? Abrir uma empresa é fácil, só te chamar o contador e pede pra ele abrir. Toma os documentos, abrem. E agora para fazer a gestão? Porque a gente começou a encontrar alguns... Sempre tem alguns percalços no meio do caminho. Então, aí, agora? A gente abriu lá em casa, a empresa. Foi lá em casa, o primeiro CNPJ. E aí, a princípio, no início, né, que era o quê? Era eu e ele vendendo, eu e ele instalando, e eu e ele também fazendo os projetos. Tudo era baseado só no... Então, tipo assim... Até pegando esse gancho, tinha dias que eu saía de manhã para trabalhar, pela manhã eu tinha uma venda para fazer, um cliente para visitar. Então eu ia com uma roupa mais, vamos dizer assim, bonita, mais social, né? mais alinhado. Mais alinhado para visitar o cliente, mas na mochila tava botina, tava calça de obra, tava roupa de EPI, porque aí eu saía do cliente e ia pra obra instalar. Aí tinha dias que eu fazia a instalação, passava a manhã toda no telhado lá e tal. Meio-dia lá, me trocava, me ajeitava, porque de tarde nós íamos visitar um cliente. Então, e às vezes nós íamos fazer uma venda, íamos lá, apresentávamos, né, tudo certinho, tal dia vai vir a equipe de instalação fazer instalação. Aí quando chegava a equipe de instalação, era nós, a equipe de instalação. A primeira instalação, o Ezequias no telhado, aí chama outra pessoa para me ajudar, para ele me ajudar no telhado, e eu ficar embaixo instalando o inversor. E o Ezequias, precisa de uma mão aqui. Aí foi legal. Então, assim, a gente foi, né, minha primeira. Da primeira, daí vieram as mais, Mas né? é isso, né, cara? Empreender é isso. É botar a mão, é vender, fazer o que der pra seguir a empresa, não tem, né? E já existem as dificuldades naturais do negócio, né? E tem uma questão cultural do nosso país, e até política, né? E até não vou entrar nessa questão, mas... E às vezes até uma questão da família, porque a nossa questão cultural é tipo... A maior parte da sociedade cresceu com a ideia de que nós precisamos de CLT, ter uma carteira assinada. Quando eu tinha 14 anos, todo mundo já ouviu o vô dizendo assim, eu tenho minha carteira assinada desde meus 13 anos, né? Tem que passar num concurso. Ou tem que passar no concurso, tem que ser concursado. Para te dar bem na vida, tem que ser concursado. Então, tu se cria com esses dois pensamentos. E aí o negócio de empreender é um negócio novo. E aí tu tem essas dificuldades, mas uma coisa assim que eu vejo assim, tipo... Eu não me arrependo de ter dado esse passo. Hoje não me imagino de outra forma, além de ser empreendendo. Já pensamos em novos negócios, já pensando em novos negócios. É bom. E até eu digo assim, para quem é jovem, que tá iniciando um negócio, por mais difícil que pareça ser, né? Tipo, dá o passo. Tenta. Coloca a cara. Esses dias eu vi alguém fazendo uma postagem, eu achei muito interessante que a pessoa começou a aparecer mais na internet e ela gravou assim e não ficou um negócio muito bonito. E aí eu acho que algumas pessoas começaram a comentar e tipo, a falar, não ficou legal. E depois ela gravou assim, gente, esse é o meu começo, eu tô só começando. Ou seja, faz parte, né? É o começo, a gente vai errar em algumas coisas, sim, vai acertar em outras, mas eu achei interessante a postura de... Não vou desistir, é só o meu começo, todo mundo tem o seu. Sim. E entre erros e acertos, uma hora nós... os bois se alinham. Não, mas é que nem tu comentou ali, né? Tu ia vestido de
Tu ia como um vendedor, tu ia como comercial da empresa, né? Quando tu tava como equipe de instalação, tu tava como equipe de instalação, tu não estava vendendo, né? Então, assim, faz parte de estruturar a empresa. Não, agora aqui tu tá conversando com o proprietário e eu tô te vendendo o produto. Amanhã, quando eu estiver aqui instalando, eu sou o cara que tô fazendo a instalação. São duas pessoas e tem que estar bem claro, às vezes, na empresa, né? Que cada um tem uma tarefa. Sim, sim. Eu quando eu comecei também, né? Eu tinha pra mim que eu tinha que ir de botina, mesmo não estando em obra, né? Pra visitar o cliente. Eu tinha que ir de botina, uma calça e uma polo mais sujinha, assim, pra representar assim, não, o cara é engenheiro e vai fazer a minha obra, né? Porque senão eu não ia dar credibilidade de, o cara não faz obra, todo engomadinho não faz obra. E eu tinha que ir com a saveiro suja de barro. chegava lá. Porque senão não Mas conectava. as pessoas acham que cria-se, né, no psicológico das pessoas que não, tu tem que estar dessa forma para poder ser, né? Mas teve uma outra situação engraçada que nós tínhamos um vendedor que me convidava de vez em quando pra ir com ele, né? Aí ele dizia assim: ô Ezequias, eu vou te levar lá hoje e vou te apresentar como o dono da empresa, um dos proprietários, né? Aí eu disse, olhei pra minha roupa, não, disse que eu sou técnico. Vá, porque senão... aí de vez em quando eu saía com ele, eu disse, hoje eu tô com a roupa mais de proprietário. Né? Isso. Mas na parte da energia solar, como é que é feito até a instalação? É desenvolvido um projeto? Tem algum estudo que é feito? Como é que surge a demanda para vocês e como é que vocês montam, enfim, o escopo de instalação ou contratação? O primeiro passo, né? A gente fala, a gente precisa saber ter ou uma conta de energia do cliente, porque é sobre ela, ou sobre a demanda que ele precisa. Então, o cliente, o meu consumo é de 500 kW. Então, é sobre esses 500 kW que aí a gente faz uns questionamentos. Olha, esse é o teu consumo real ou é o teu consumo... como é que é? Tu não liga os equipamentos de forma, tipo assim, pra tu usar os equipamentos. Controlado. É controlado. esse aqui é controlado, 500 kW que não é controlado. Então, a minha estimativa é de eu ligar mais o meu ar-condicionado. Eu vou instalar um outro... Aí a gente tem que dimensionar um sistema maior. Né? E aí, de acordo com o que eles precisam. Então, eu vou ligar mais um outro ar, vou ficar em torno de 5 horas por dia com esse ar, no período do verão, no inverno 3 horas. Então, é feito esse cálculo, né, para poder a gente dimensionar o sistema para que o cliente ele tenha essa geração média, né, que ele precisa para bater essa conta. A gente sabe que no nosso estado, nessa região sul do país, há uma curva inversa proporcional à hora de sol. Então, no verão, nós temos mais hora de sol, ou seja, nós temos mais geração. No inverno, cai esse tempo de hora, então, consequentemente, cai a geração. Então, a gente meio que tem uma parábola de geração hora-sol pleno menor no período do inverno, no período do verão é maior. Então, aí, a gente tem que fazer mostrar para o cliente que ele vai gerar menos no inverno, mas também no verão ele vai gerar mais, que é para compensar esse inverno. Sim. Então, é feito esse dimensionamento e é mostrado a apresentação para ele. Mas nem sempre ele tem área suficiente para bater essa conta. Ou normalmente tem? Normalmente tem, mas já aconteceu alguns casos de não ter. Aí, daqui a pouco, se o cliente tem um outro local disponível, ou até mesmo no solo, que as placas podem ser instaladas, aí nós fazemos a instalação. Nós temos clientes que têm parte da usina numa cidade, parte da usina noutra, e aí os sistemas se juntam para abater o consumo de uma. Tem isso. E como é que os clientes costumam procurar vocês, assim? Vem mais por indicação, mais vocês trabalham as redes sociais, vocês vão atrás do cliente, como é que é? Vou deixar o Ezequiel responder, que é mais a área comercial. Né? Nós procuramos ter diversos canais, né? Hoje nós temos a prospecção ativa, né? Que nós irmos atrás do cliente. Nós utilizamos tráfego pago, né? Tanto no Google quanto nas redes sociais. Nós movimentamos bastante nosso Instagram também. E indicação. Indicação, eu diria que 80% da nossa venda é indicação. 80%? Isso. Inclusive, nós estamos criando um programa de indicação onde nós vamos entregar uma cartilha para o cliente e, dependendo da quantidade de indicações que ele fizer... como nós já temos um número grande de indicação,
nós vamos criar um programa, né, de indicação. Dependendo da quantidade de indicação que o cliente fizer, ele vai receber algum benefício. Boa. Inclusive tem viagem para o Rio de Janeiro, tem viagem não divulgou ainda. para Porto de Não Galinha. divulgou, não, mas vamos soltar Agora isso aí. vamos soltar isso aí. É isso aí, não, cara, essa iniciativa, né? Sim. E pode não ser cliente também, porque daqui a pouco eu vou indicar vocês, aí a gente vai ganhar uma Pois viagem pra... Não, pode. Porque, não, e às vezes se trata a indicação como algo... me indica aí, tipo assim, na parceria. Só que se a indicação... nós fomos fazer análise de números, percebemos que mais de 80% é indicação. Se a indicação é o maior canal onde entram os nossos clientes, cara, vamos preparar alguma coisa algum programa, alguma maneira com que essa indicação... Bonifique, né? Que bonifique e que essa indicação se torne um trabalho em si estruturado, né? Sim, tu substitui um comercial, tu substitui a Cole digital, né? Tu substitui o tráfego. Não, agrega mais um ponto de venda, na verdade, mais uma forma de prospecção. Com certeza, E não necessariamente excluir as outras, né? Tá, e qual o diferencial aí de vocês para as outras empresas de energia? Quando alguém procura, quando alguém procura, qual é o diferencial? Como que contrata uma empresa de energia solar? E é isso, esqueci. Assim, um dos nossos maiores diferenciais é o atendimento muito, assim, humanizado, né? Acho que em todos os aspectos, desde o início da venda, desde a instalação, desde o suporte, se entrar em contato com o engenheiro, não vai encontrar a parte técnica nossa, não vai encontrar alguém respondendo de maneira, tipo, muito técnica e objetiva e... Agora, jogar informação. Jogar informação, né? Normalmente no suporte isso é mais assim, né? E o pós-venda, né? Então, no início da venda nós procuramos entender o cliente, né? Abraçar a causa do cliente, entender as preocupações, os medos. Então... E entrando nesse ponto aí, já chegamos a ter clientes que falaram assim: Valdir, olha, eu recebi uma proposta que ele me falou que vai gerar tanto. Aí eu disse, olha, eu posso fazer uma análise dessa tua proposta? Não tem... E nossa parte também, internamente a gente fala, os nossos vendedores falam, olha, o que a gente está oferecendo para o cliente, ou pelo menos o que a proposta do concorrente está oferecendo para o cliente, for melhor do que a nossa proposta, e nós não conseguimos fazer uma contraproposta, não tem um problema nenhum de dizer para ele, olha, excelente. Os materiais que eles estão colocando são de boas qualidade. Pode fechar com eles. Eu não consigo fazer contigo. Porque uma questão não é preço. Aí a gente fala assim, olha, a gente também não tem o menor preço do mercado. Mas uma coisa é certa, nós temos produtos de qualidade e que vamos te dar a melhor assistência possível. Ainda mais o pós-venda, que é muito importante. E aí esse cliente me passou a proposta. Eu falei assim, olha, tecnicamente, eu vou te falar, tu não vai gerar isso com isso. Agora, tecnicamente, o que eu tô te apresentando, tu vai gerar. Talvez tu tá olhando o valor, mas hoje tu vai pagar menos nessa proposta. Mas tu não vai gerar aquilo que tu precisa. Aí ele falou, cara, eu vou fechar contigo. Porque não é uma questão de, tipo assim... Eu poderia dizer pra ele, não, cara, olha, vai lá e fecha, tranquilo. Mas eu fico preocupado também com a pessoa que vai fazer um investimento desse. Porque, cara, é um investimento alto. Mas o que tinha de errado naquela proposta? A quantidade de placa? A potência dimensionada para ele foi menor e prometida uma potência maior. Porque o que acontece muito hoje é tu diminuir perdas do sistema, fazendo com que a tua potência de módulos caia, e aí tu vai pagar um material mais barato. Era o mesmo material que o meu, só que tinha módulos a menos. Vai diminuir o valor. Então ele ia fechar com aquele cliente. Só que ele não ia gerar, não ia ter aquela geração. E eu falei para ele, olha, esses 2 módulos a menos não vai gerar. Eu poderia tirar esses 2 módulos e te oferecer o mesmo preço. Mas eu sei que daqui a 1 ano, quando a gente for ver a média geração, tu não vai ter essa geração. Então, só vai bater aqui na empresa assim, vocês prometeram que ia gerar tanto e não tá gerando. Não adianta. Tecnicamente, a gente bem claro com o cliente, não vai gerar. Existem perdas, né? E muitos clientes caem nisso. Muitos caem. Porque, por exemplo, assim, o meu sistema com 8 placas de mesma potência geram, por exemplo, 500 kW. Aí o sistema do concorrente com 6 placas também gera. Um exemplo. E aí o meu sai mais caro porque tem 2 placas a mais. Não, e aí o telhado do cliente está apontado para o sul. Aí já tem perdas. Aí não calculou perdas. Porque simplesmente colocou 0 perdas. Eu já encontrei proposta no mercado com 0 perdas. Sistema perfeito. Tipo assim,
Vai não tem funcionar temperatura, todo dia. trabalha no vácuo, não tem pressão atmosférica, não tem nada. E tipo, não vai. E para uma placa de energia solar gerar energia da maneira mais eficiente possível, existem muitos fatores, né? Então, a inclinação do telhado, temperatura, o ângulo que o telhado está, né? A orientação solar que o telhado está. Nós temos norte, sul, leste, oeste. Sul é uma das orientações que mais tem perda de energia. Aqui na nossa região, o ângulo de 30 graus no telhado é o mais adequado, né? E a maioria dos telhados tem um ângulo de 10 graus, 15 graus. A temperatura, se é um lugar onde tem muito calor, gera uma perda. E aí, se eu não dimensiono essa perda, eu vou colocar as placas lá sem a perda, vou dizer que a placa vai gerar, por exemplo, 500 kW e na hora não vai gerar. Então, nós não fazemos isso. Mas se eu reduzir 2 placas, vai ficar mais barato e igual a do meu concorrente, eu vou vender para ele, pelo menos vou vender. Nós não fazemos isso. A geração vai baixar. E aí a gente é bem enfático na hora de vender. Olha, 2 módulos a menos que a gente faz a mesma proposta, mas não vai gerar aquilo que o senhor precisa. Não vai atender o que o senhor precisa. É isso que o senhor quer? Não. Pode colocar os outros 2 módulos. Exatamente isso. Sendo bem coerente com o cliente, né? Porque normalmente o cálculo ele é feito pelo retorno, não? Do investimento para a placa. Se tu não tiver a geração, tu vai estar pagando igual a conta. Pode ir. O cálculo nós fazemos baseado na conta de energia, o consumo em quilowatt do cliente, consumo médio. E aí, nesse cálculo, nós vamos ter uma quantidade de potência de quilowatt para abater esse consumo. Tá? O normal é uma redução de até 90%, onde o cliente ele só vai pagar a taxa mensal da companhia. Por exemplo, nós temos um cliente em Guaíba que ele pagava R$ 7.500, a conta de energia dele vem R$100. É só a taxa que ele paga, né? Isso, o custo de disponibilidade da distribuidora, no caso, ele por ser trifásico, né? Então ele paga o custo de um trifásico. Paga a taxa mínima. Tá, mas assim, eu digo a tomada de decisão de a pessoa ir atrás de alguém, ir atrás da energia renovável, né? E colocar a placa solar, é porque ele tem uma cobertura que ele pode ter acesso? Ou é porque, assim, se eu colocar X reais no investimento em placas solares, eu vou conseguir abater e eu vou ter esse retorno de investimento em tanto tempo? Né? Essa tomada de decisão da pessoa que procura. Tem diversas motivações, né? A maior parte delas não quero mais pagar a conta de energia. A maior parte. Mas tem o aspecto de investimento, onde a pessoa faz um investimento num sistema de energia solar que pode render aquele valor, ter um retorno de, às vezes, 40, 50 vezes mais num período de 25 anos. Então, é um tipo de investimento que o retorno é muito grande e é um sistema que não se tem muita manutenção. Nós temos um cliente que ele tinha um valor, o nosso primeiro cliente, né? Ele tinha um valor para... Ele estava entre investir numa casa para aluguel, né? Para alugar. E aí ele estava pensando em energia solar. Aí ele foi fazer os cálculos, a casa ele ia investir ali um valor bem mais alto. O aluguel que ele ia conseguir na região onde ele mora era em torno de R$600. Ele investiu no sistema de energia solar um valor bem mais baixo, onde estava rendendo para ele R$1.200 sem ele se preocupar em nada. Que era o valor da conta de energia dele, né? Mas a conta pagava para ele? Como é que ele recebia esse dinheiro de volta? É que assim, ao invés, por exemplo, de eu pagar um valor de R$1.200 para a companhia de energia, que eu deveria pagar porque eu estou consumindo essa energia, eu só estou pagando uma taxa. Então é um valor que eu não estou precisando tirar do meu caixa para investir, para pagar a conta de luz. Automaticamente é um valor que está vindo para mim. Sim, entendi. É um custo que eu matei, né? E se ele pegar aquele dinheiro, no caso, vamos supor, tu fez um investimento à vista, né? Ele já vai ter o retorno no primeiro mês. Então ele já tem, vamos supor ali, no caso ele tinha naquele mês 1.200, mais 1.200, mais 1.200. E claro, com o passar dos anos, o valor do custo da energia também ele sobe. Então aquele valor ali também subiu. Então o retorno para ele também foi maior. Então se no ano de 2020,
Quando ele fez, estava 1.200, em 2021 teve um aumento de energia ali de 10%. Então, ele já retornou 10% a mais de investimento todo mês ali, do dinheiro que ele estaria pagando para a concessionária, está voltando para ele. E acho que agora, final desse ano, agora encerra praticamente o período de retorno do investimento que ele fez, e agora é só rendimento. Então, imagina, ele teve em torno de 3 anos e meio, já virando 4 anos de energia solar, que já quitou praticamente o investimento dele. Mas, Odir, teve uma mudança, né, na lei. Teve. Essa mudança da lei, ainda vale a pena fazer o investimento em energia solar em comparação a outros investimentos? Não, é perfeita a tua pergunta, porque muita gente tem dúvida se de fato ainda vale a pena fazer um investimento em energia solar. E eu vou dizer com todas as palavras, sim. Assim, é um dos melhores investimentos, é continuar investindo em energia solar. Os encargos que hoje estão sobre o sistema, né? O sistema solar fotovoltaico, são encargos sobre uma parcela, né? Hoje a gente tem 2 tipos de tarifas na conta de energia. Tarifa de energia e tarifa do uso do sistema. É sobre o uso do sistema e sobre uma parte interna do uso do sistema que é cobrado hoje. Então, a gente, para falar de números, né? Para ficar mais facilitar, vamos supor que o valor da tarifa de energia hoje seja R$1 o quilowatt. Então, o custo de energia seria 50 centavos e o uso do sistema 50 centavos. É sobre os 50 centavos que está sendo deduzido uma parte desse valor, que se chama o fio B, a tal taxação do fio B, né? Então, o custo do fio B é aproximadamente em torno de 20% desse valor de 50 centavos. Então, tipo assim, é 15% esse ano, é 30% ano que vem, até 2020. Então, mesmo que chegue lá em 2029, é sobre aqueles 50 centavos, 20 centavos lá na frente que vai ser ficado com a distribuidora. E se a gente for ver de forma justa, nós estamos utilizando a rede da concessionária. Então, eu faço fazendo uma ponte assim, é como se fosse um pedágio. Eu jogo energia do que eu estou gerando na concessionária e depois ela me devolve. Sim. E aí, ela tem um custo para manter essa rede. É troca de transformador, fiação. Então, tem toda uma série de manutenções. Então, nada mais é que realmente é um aluguel. Tô usando o sistema, tô injetando crédito e depois ela vai me devolver. Vai ter um custo, vai existir um custo, mas esse custo ainda há retorno. Sim. Né? Então ainda vale a pena. Energia solar é o futuro. Ainda vale a pena tanto para investimento como também para, enfim, né, ter uma nova fonte de energia. Uma fonte de energia própria, né? Sim. Não depender de chuvas, que às vezes chove e não tem energia, aumenta a conta de luz de uma hora para outra. Tu nunca sabe quanto que vai sair a tua conta de luz, né? Há um tempo atrás nós tivemos, né, a questão das bandeiras tarifárias, né? Até o momento não voltou, né? Graças a Deus não voltou. Mas o Brasil não é isento. Porque o que acontece? Boa parte da nossa matriz energética é hídrica. E a gente depende das águas. Se a gente depender muito, 60% da nossa matriz é hídrica. Então, se o rio lá tá baixo, vai desligar as comportas, vai ter que ligar as termos. E as termoelétricas são muito caras. É por isso que entraram as bandeiras então é muito caro. Então, eu ter uma outra fonte de energia, a solar fotovoltaica ou eólica, também vale muito a pena. Então, e o que a energia solar tem feito para se tornar cada vez mais uma potência de fonte de energia? Tem essas termoelétricas, o pessoal tem investido bastante em usinas, né, também. Usinas de solos, tu comenta. Isso. Sim, pode... Hoje existe um movimento muito grande, né, de investimento em energia solar em diversos ramos, né. O Valdir participou de projetos em Minas Gerais, onde muitos fazendeiros estão trocando plantação de arroz por plantação de placa solar. Olha só. Por quê? Porque, imagina, uma safra de arroz, tu depende de muitas coisas. Clima, até chuva, muitos fatores. E às vezes, toda aquela produção a pessoa acaba perdendo. Energia solar, tu coloca as placas lá, tu tem monitoramento remoto e tu vende energia. Então, assim, está sendo construído no nosso país grandes usinas, principalmente no norte e nordeste. Mas, por incrível que pareça, o estado do Rio Grande do Sul é o segundo maior gerador de energia solar fotovoltaica. Ele passou São Paulo. O primeiro é Minas, né? E agora Minas, Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul é o segundo. Eu nunca tinha tido contato, assim, com pessoas que, né, trabalhassem nesse setor, mas de 1 ano e meio pra cá, eu já conheci algumas, né? Coincidentemente, vocês
Também eu queria entender qual a diferença, assim, entre uma empresa e outra, se há diferença entre as empresas de energia solar ou... O que cada uma propõe estruturalmente, né? Tem empresas que só vendem, não fazem projeto. Isso, porque normalmente a gente não conhece a empresa, né? Falando da experiência que eu tenho, assim, com pessoas próximas que fizeram a escolha pela energia solar. Normalmente a pessoa chega, se apresenta, tu não tem muito conhecimento sobre as empresas, assim, sobre a empresa. Há diferenças, a maior parte das diferenças no produto que se entrega são diferenças técnicas, né? Porque é um produto técnico. Então, assim, aquilo que o Valdir falou sobre o dimensionamento de um sistema correto, tu trabalhar com equipamentos de qualidade, pensando que é um investimento de longo prazo, né? Que precisa durar muito tempo, acabam sendo diferenciais em algumas empresas. Algumas empresas optam por atender o cliente com preço. Então, eu vou vender o mais barato e, enfim. E outras empresas, né, que é o nosso caso, claro, nós pensamos em ter um produto ao alcance das pessoas, mas não abrimos mão de trabalhar com equipamentos de qualidade, equipamentos que tenham uma boa garantia, uma durabilidade, um pós-venda. Esses são diferenciais de empresas, assim. Um outro é o pós-venda ativo, né, que realmente funciona. Eu costumo dizer, eu sou mais da área comercial, né? Eu costumo dizer até quando eu vou fazer uma venda, na hora da venda é fácil, né? Toda empresa é a melhor. Mas um diferencial assim que nós temos e outras empresas também têm é realmente no momento em que o cliente precisar, a empresa está à disposição. E isso, mas como saber isso? Através de prova social. É uma coisa que nós trabalhamos bastante nas nossas redes sociais e inclusive no tráfego, é a questão da prova social. É o nosso cliente falando de nós. Nada melhor do que o cliente... Eu tive E aí, pra tu ver como é que tá hoje, né? Hoje o Brasil tem... Hoje, principalmente aqui no estado, tem bastante residência já com energia solar. E eu fui esses dias na concessionária de energia pra gente fazer um processo. E aí, uma das atendentes falou assim, olha, mas como tem gente vindo aqui fazer... como é que é a solicitação para injeção de crédito em outra unidade consumidora, troca de beneficiários. Só que o papel da empresa fazer isso, tipo assim, porque os clientes eles não sabem, eles ficam tudo perdido. Aí eles falaram assim, exatamente isso. Tipo, o que as empresas faziam? Elas estão vendendo e virando as costas. O cliente não tem tempo para resolver, trabalha, não pode. E ele nem sabe como fazer. Nem sabe como fazer. Como é algo do nosso dia a dia, por que não inserir isso no nosso trabalho, né? Então eles acabam ficando, tipo, são filhos órfãos, né? Tipo assim, vendi, agora tchau. Se der algum problema... Foi lá, instalou. E aí, tipo de problema pode dar, assim, normalmente? Tecnicamente pode dar problema, vamos supor assim, pode queimar, pode. Mas aí ele queima por uma questão de... ou foi mal dimensionado, foi colocado potência maior sobre o inversor, ele pode queimar. Ele vai ligar. Mas uma hora ele não vai aguentar, vai saturar, ele vai queimar. Ou pode ser por um problema climático. Choveu pedra naquele local, quebrou um módulo daquele, o cliente não viu. E aí não foi detectado pelo sistema, deu algum erro de software. E aí ele queimou. Aí no caso ele vai ver a diferença na conta de energia. Porque, subiu o valor da minha conta. E aí vai ligar para vocês. Vai ligar. Mas normalmente... o que acontece? O aplicativo do inversor, ele manda um sinal informando, olha, teve um problema X, o erro tal. Então aí a gente comunica ao nosso cliente e fala, olha, aconteceu alguma coisa assim? Olha, não, a princípio tá tudo certo. Só caiu o Wi-Fi. Então tá. Então o Wi-Fi vai ser restabelecido. Vocês têm um monitoramento do que tá acontecendo dentro da casa do cliente de vocês. De todos os clientes nós temos. Todos eles. Então, e equipamento elétrico... Qualquer equipamento elétrico pode dar problema, né? Por melhor que seja. A diferença vai ser na empresa que vai prestar um suporte. Hoje, por exemplo, deu um problema no inversor de um cliente nosso, nós temos inversores backup. Então, nós vamos mandar uma equipe imediatamente à casa do cliente, ela vai retirar esse equipamento com defeito, vai colocar um temporário lá, provisório, e esse com defeito nós vamos mandar para a fabricante. Normalmente a fabricante manda um novo, ou eles consertam, mas o cliente não fica sem gerar energia. Esses são diferenciais, né? Bom diferencial. E a placa também? Desculpa.
A placa A placa também. também. A placa também, quando quebra, essas placas, eles têm seguro, a placa? Tem. Também. É um produto que nós oferecemos dentro do nosso sistema como brinde para o nosso cliente. Quem fecha conosco automaticamente recebe como brinde 3 anos de seguro. E esse seguro protege contra questão de granizo, vendaval, raio, sobrecarga, muitas coisas. Até roubo e furto qualificado, alagamento. Então mas pode tirar o seguro achando que... Não, o seguro vai ficar. Já Isso tá é uma questão incluso. até nossa. E passou 3 anos, pode se renovar também. Então a gente vai fazer Outra coisa bacana, assim, que eu vejo assim como diferencial numa empresa é possuir dentro da sua estrutura a equipe própria, tanto de engenharia quanto de execução. Tem muitas empresas que, por exemplo, o cara vai lá, faz a venda, aí ele contrata um engenheiro, às vezes compra assinatura no Mercado Livre, às vezes é um aplicativo ali de celular que faz o projeto, nem sabe como é que é a casa do cliente, nem sabe como é que é o telhado. Que aí é que entra aqueles kitzinho promocional que tem, não sei o que, gere 600 kW. E aí, tipo, 600 kW para um tipo de telhado, um tipo de condição. E aí, chega no telhado do cliente lá, não gera, vai gerar 400. E aí, tipo assim, olha, mas era 600, agora tá gerando 400. E aí o cara vendeu, contratou um engenheiro, ou contratou um engenheiro não, comprou uma assinatura, o cara nem conhece a obra, ou a equipe de instalação. Foi lá e contratei o fulano que viu um vídeo no YouTube e que tá aprendendo a instalar a placa, tudo mais barato. Vai, faz a instalação, aí acontece um problema com o cliente. Vou ligar pro vendedor. O vendedor, não, mas você foi um erro do engenheiro. E não é responsabilidade minha, foi o engenheiro que fez. Aí o engenheiro, não, mas foi o pessoal da instalação que fez errado. E aí, no fim, ninguém resolve nada. Então, assim, hoje nós escolhemos trabalhar dentro da nossa empresa com equipe própria. A equipe de instalação é própria da empresa, a engenharia é própria da empresa. E o bacana é que o método de trabalho é baseado naquilo que nós passamos para nossa equipe. Então, hoje, um instalador nosso, ele vai chegar numa residência, ele vai bater palma, ele vai pedir com licença. Se ele for entrar na casa, por mais que o cliente já tenha dito, pode entrar ali com licença, posso entrar. Tem toda a educação, tem todo um jeito, um cuidado, a questão do humanizado, assim. No momento em que sair, não deixa um parafuso no chão. Um piso, talvez nem foi a equipe que sujou, mas passou por ali, o pessoal orientado a fazer a limpeza. A equipe de instalação tem que sair do local como se não tivesse passado por ali. Essa é a Somos Um. Essa somos um. E o Somos Um é por causa disso, assim, vocês... Qual é o sentido do nome? Vou deixar o Ezequiel explicar, que ele explica mais bonito. Eu sou muito técnico. Cara do comercial, né? E... Somos Um. É um nome que já existia, tá? Somos Um, antes de nós abrirmos a Somos Um Energia Solar, já existia a Somos Um Arquitetura e Engenharia. E quem bolou esse nome aí, quem criou esse nome foi a Elisama Nunes, que é arquiteta, que é a esposa do Valdir. E aí nós, no fim, um dia sugerimos, quem sabe nós vamos abrir uma ramificação do Somos Um Arquitetura e Engenharia, Somos Um Energia Solar. Até daqui a pouco pensando em abrir outras coisas com o Somos Um, né? E aí... nos apropriamos do nome, né? Tomaram de assalto. Não, eu perguntei pro Ezequiel, cara, que nome a gente vai colocar o nome da empresa, né? Que nome? Porque o que mais a gente vê por aí é Energy alguma coisa. Eu disse, não vou colocar nada de Energy, Sun, nada, Sol, nada, não. Não vamos ser igual aos outros, vamos fazer uma coisa diferente. Um nome em inglês, alguma coisa. Somos Um, né? Então aí, um dia nós conversando, eles falaram, o que tu acha que significa o nome Somos Um? Aí eu dei meu parecer, né? Basicamente, hoje num vínculo comercial, na maior parte dos casos, não estou dizendo que são em todos, existe de um lado o vendedor, do outro o cliente. O vendedor tem os seus propósitos, vou vender, vou ganhar dinheiro com esse cara e vou lucrar em cima dele. O cliente tem o seu propósito, vou comprar desse cara, quero o produto. Cada um tem os seus objetivos, os seus interesses próprios. E a ideia do Somos Um é justamente trazer ao nosso cliente que dentro daquele objetivo que ele tem de adquirir um sistema de energia solar, nós somos um com ele. Como assim?
O cliente tem como propósito contratar um serviço de qualidade. O nosso propósito também é esse. O cliente tem como propósito ter uma equipe bem treinada, uma equipe qualificada, uma equipe educada. É o nosso propósito também. Então, dentro dessa compra do cliente, nós somos um. Por exemplo, é como se eu tivesse te vendendo um sistema de energia solar e, ao mesmo tempo, eu estivesse comprando contigo o sistema de energia solar. É como se nós estivéssemos comprando para nossa casa. Então, nisso, nós somos um. É a ideia de igualdade de propósito e unidade de propósito. Então, assim, ó, o teu interesse é o meu. O teu propósito é o meu. O teu objetivo é o meu. As tuas preocupações são as nossas. E aí, nisso, nós somos um com o cliente. Essa é a ideia do nome. Maravilhoso. Muito Muito bom. bom. Muito Não, bom. não é óbvio e é muito bom. Viu porque eu pedi pra isso aqui só. A parte da energia ficou toda contigo. Ficou E a parte da- Eu gostei muito do nome, assim, porque ele engaja muito, né? Engaja tanto com Até o nas cliente. feiras, quando a gente foi agora em São Paulo, daí o pessoal... Somos um. Cara, totalmente diferente, porque a gente olha nas feiras de energia solar que teve em São Paulo agora, todo mundo tem quase o mesmo nome. Sun, Não, Power... e já aconteceu do pessoal, muitas pessoas pegam esse nome e dizem, somos um, vocês são só um na empresa? Não, mas vocês são dois, como assim? Não, vocês são três. Mas a ideia é justamente essa, assim, é um negócio até meio que implícito, assim, meio subliminar, mas faz muito sentido. Não, é isso. Casa em tudo, né? Tem um texto bíblico que fala sobre a união do homem e da mulher, né? E fala assim que deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e ambos serão uma só carne. No momento que se juntam ali, passa a ser uma pessoa só. Por quê? Porque acabam dividindo sonhos, né? Juntando ali projetos, desejos, expectativas, enfim, experiências. E a nossa ideia com o cliente é essa. Então, o nosso cliente ele não é um número para nós. O nosso cliente ele se torna um parceiro, um amigo, alguém que nós temos prazer de estabelecer uma amizade, né? E tanto que a maior parte do nosso cliente, nós temos esse vínculo, assim, e nós tratamos cada um de uma maneira, tipo assim, especial. Isso representa nos 80% de indicação. Sim. Das vendas, né? Cara, prazer em conhecer vocês. Gostei bastante de escutar vocês aqui e comprei a ideia. Sou mais um. Somos um. Eu também gostei muito. Achei muito legal a história da empresa. A gente se conheceu através da Elisama e também através da Amostra. Vocês são parceiros da Amostra também agora. Mas foi muito legal conhecer um pouco mais sobre esse universo que pra mim é novo, apesar de pra vocês não ser. Acho que pra maior parte das pessoas É novo e assim, tem muito caminho pela frente, né? Tem muita casa pra botar placa. Casa e condomínio, né? Condomínio tem usado bastante também, E também pra ganhar, né? Sim. Para investimento, também tem muita oportunidade. Que a gente disse assim, a gente não pode... A ANEEL mesmo, a gente não pode vender energia. Porque tu tem que ser uma concessionária, um permissionário, enfim. Mas tu pode alocar créditos. Isso aí é um outro assunto ali que é uma forma de ganhar. Que quem quiser conhecer mais vai procurar Pode vocês nos aqui. procurar. Isso. Essa câmera aqui é pra vocês, pra chamar a galera pra conhecer vocês, seguirem a página de vocês e contratarem o serviço de vocês. Perfeito. Vai começar. Pessoal, quero deixar aqui o meu agradecimento à Quali Digital pela oportunidade de participar do podcast. Para nós foi um papo bem bacana, né? Poder compartilhar das nossas experiências e deixar um convite especial para você que tem interesse em adquirir um sistema de energia solar com uma empresa que te entende, que conhece as tuas necessidades e as tuas preocupações, e não somente isso, mas abraça a ideia, a Somos Um é a empresa certa. Então, assim, nós temos o nosso Instagram, que é Somos Um Energia Solar. Eu tenho o meu Instagram pessoal, que é o ezequias.somosum. O Valdir depois vai falar aqui. Mas vocês podem entrar em contato conosco através do Messenger, através do... Nem sei se fala Messenger agora. Direct do Instagram. Tem um link lá na nossa bio que vocês podem entrar em contato conosco. Enfim, e nós prestamos uma consultoria gratuita para os nossos clientes. Você não é obrigado a comprar conosco, mas se quer entender sobre o assunto antes de investir, nós somos as pessoas certas. Nós vamos te dar toda a consultoria de maneira gratuita e bem bacana. Um papo bem legal. Pois é, pessoal. Também quero agradecer. Eu não desmaiei.
Tava nervoso Não, também. A Elisama nem- tava bem nervosa. Sim, eles vão... Mas Eu quero ver depois os vídeos. Não, né? ela ficou calma, ela parece Não. super calma. No início ela tava nervosa, mas foi assim. Mas eu agradeço a Cole Digital por terem nos convidado e a gente estar aqui participando desse podcast. E como o Ezequias falou, então vem nos conhecer lá, o arroba lá da empresa é Somos UNG Solar. O meu é, que eu sempre esqueço também, tá? É eng.valdipinheiro e nos segue lá para ver mais conteúdo sobre energia solar também. Tá bom, muito obrigada, gurias. Obrigada por terem aceitado nosso convite, por terem vindo. E pra ti que ficou até aqui, todo dia ao meio-dia tem um episódio novo aqui no canal da Cole, diretamente da Amostra Elite. O QR Code tá na tela. Compra teu ingresso, vem aqui visitar a gente e a Amostra. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.